Quer participar do meu vídeo? Senta aqui e manda um beijo pra todo mundo, então. Como apostar na Mega da Virada? Essa talvez seja a pergunta mais frequente de todo final de ano no Brasil. O sorteio da Mega da Virada desse ano está marcado para domingo, dia 31 de dezembro, às 20 horas. É a 15ª edição da Mega da Virada, que vem acontecendo continuamente desde 2009. E a premiação, nesse momento, está estimada em 570 milhões de reais, o que, a se confirmar, vai representar o recorde absoluto de premiações, superando, inclusive, os quase 550 milhões de reais da edição de 2022. Muito importante lembrar, a Mega da Virada não acumula, o que significa que se não houver ganhador com 6 acertos, os acertadores da quina, aqueles que conseguirem acertar 5 dos 6 números, vão dividir a bolada gigantesca originalmente reservada para os acertadores da cena. Isso significa que nós devemos levar isso em consideração na hora de definirmos a nossa estratégia. É importante que a gente consiga moderar a nossa ambição levando essa possibilidade em consideração. Mas vamos ao que interessa, os diferentes tipos de apostas que você pode fazer em se tratando não só de Mega da Virada, mas de Mega Sena em geral. Você pode escolher fazer uma aposta simples. Simplesmente marcar 6 dezenas, como o próprio nome diz, entre as 60 disponíveis no volante. Se você fizer isso, a sua probabilidade de ganhar, qualquer que seja a combinação que você escolheu, é de 1 em 50.063.860. Existem muitas coisas mais prováveis com que a maioria das pessoas não conta. Você pode ser atingido por um raio, isso é mais provável. Você pode ser devorado por um tubarão. Você pode nascer com 6 dedos. Você pode ter quadrigêmeos. Tudo isso é mais provável do que a Mega Sena e, portanto, isso não chega a ser uma estratégia. Isso é mais uma diversão, isso é mais uma proposta de entretenimento. No momento que você faz uma aposta simples, naturalmente você não pode ter uma esperança enorme de ganhar, por mais que você tenha tido visões ou sonhado com os números, ou já tenha acertado uma quadra ou uma quina no passado. Nada disso dá sustentação à ideia de que você pode alimentar a esperança de ganhar na Mega Sena realizando apenas uma aposta. Você deve estar pensando quais são as alternativas, portanto. A primeira delas é você fazer várias apostas simples, mas é claro que você tem que levar em consideração quanto dinheiro você tem disponível para poder realizar várias apostas, considerando que em valores de hoje, cada uma delas custa R$5. O importante aqui é valorizar que matematicamente a sua chance de ganhar sempre vai ser diretamente proporcional ao número de apostas simples que você fizer, assumindo que são apostas simples diferentes. Por exemplo, se você fizer 10 apostas simples e investir R$50, você vai multiplicar a sua probabilidade de ganhar por 10. Isso não significa que ela vai ficar muito grande, pelo contrário, ela ainda vai ser aproximadamente igual a 1 em 5 milhões. Mas mesmo assim, serve para ilustrar a ideia de que as probabilidades são sempre diretamente proporcionais ao valor investido. Ou seja, na prática não faz muita diferença, continua sendo muito difícil, não tão absurdamente impossível quanto uma aposta simples, mas a menos que você tivesse fôlego financeiro para fazer muitas apostas, a realidade não se alteraria. Isso continuaria sendo altamente improvável sob o ponto de vista de premiação máxima. A terceira opção são os desdobramentos. Esse é o nome que se dá para aquilo que nós também chamamos de apostas múltiplas. Quando você chega numa agência lotérica, pega um volante da Mega Sena, você tem a opção de marcar mais de 6 números. Por exemplo, você pode escolher marcar 7 números e no momento em que você fizer isso, você estará fazendo o número de apostas que corresponde ao total de possibilidades de agrupar esses 7 números 6 a 6. Matematicamente, nós diríamos, sob a luz da análise combinatória, que isso é o mesmo que determinar todas as combinações desses 7 números tomados 6 a 6. Vamos supor que você tenha escolhido fazer um desdobramento de 7 números partindo dos números sequenciais iniciais disponíveis no volante, desde o número 1 até o número 7. Eu peço que você observe nesse quadro que esses 7 números
podem ser reunidos de 7 maneiras diferentes quando tomados 6 a 6. E uma maneira relativamente simples de você pensar nisso é se você imaginar que sempre vai deixar um dos 7 números de fora na hora de construir os desdobramentos ou os agrupamentos desses 7 números tomados 6 a 6. Na primeira das opções que eu apresento para vocês, eu deixei o número 7 de fora e, portanto, eu estou apostando na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. No segundo agrupamento, eu deixei o número 6 de fora e, portanto, estou apostando em 1, 2, 3, 4, 5, 7. Assim sucessivamente, eu procedo até chegar na última das minhas apostas, em que eu deixo o número 1 de fora e aposto, portanto, em 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Observe que no momento em que eu escolho marcar 7 números no meu volante, eu tenho a conveniência de não precisar preencher 7 volantes com 6 dezenas cada um. O próprio sistema já vai identificar todas as possibilidades de combinar aqueles 7 números 6 a 6. E é justamente por isso que uma aposta de 7 números, na prática, não existe. O que existe é o desdobramento dessa aposta de 7 números em 7 apostas de 6 números. E é justamente por isso, se você observar com carinho, você vai perceber que essa aposta de 7 números custa R$ 35. Porque, na verdade, ela se desdobra em 7 apostas de 6 números e cada uma dessas apostas de 6 números custa R$ 5. Não existe aposta diferente da aposta simples sob o ponto de vista, inclusive, de custo, de remuneração do valor dessa aposta para a Caixa. Falando nisso, no site da Caixa você encontra uma tabela que associa o número de dezenas preenchidas em um volante com o número de apostas de 6 dezenas a que corresponde cada um desses números. Isso vai desde o 6, se você preencher 6 dezenas em um volante, você estará realizando uma aposta, até 20, que corresponde ao número máximo de dezenas que você pode marcar em um volante atualmente em se tratando de Mega Sena. Como você acabou de ver, para 7 dezenas, nós vamos ter o equivalente a 7 apostas, para 8 dezenas, 28 apostas, para 9 dezenas, 84 apostas, para 10 dezenas, 210 apostas e assim sucessivamente. Basta multiplicar os valores que você encontra na segunda coluna correspondentes ao número de apostas por 5 para você saber quanto vai custar cada um desses desdobramentos. Desdobramento é muito bom sob 3 aspectos e todos eles estão associados à observação de que desdobramentos oferecem cobertura total. O que significa isso essencialmente? Se você marcar 10 números em um volante e 6 deles forem sorteados, você terá ganhado a cena, sem nenhuma dúvida, porque a aposta de 6 dezenas, que corresponde a 6 dezenas sorteadas nesse caso, estará entre os desdobramentos das 10 dezenas que você marcou. Essa cobertura total, além dessa segurança, oferece a você a vantagem adicional de que você vai contar com premiações múltiplas. Em outras palavras, se você apostar em 10 dezenas e acertar a cena, você pode ter certeza de que você também vai ganhar quinas e quadras como resultado dos desdobramentos dos números que você escolheu. Além disso, você conta também com a conveniência de não ter que preencher 28, 84, 210 apostas simples diferentes. Mas é claro que tudo isso tem um preço. Se nós estivermos falando, por exemplo, de uma aposta desdobrada de 10 dezenas, são 210 apostas simples e, portanto, você vai pagar o equivalente a R$ 1.050, o que torna esse tipo de estratégia proibitivo para a grande maioria dos apostadores individuais. E é aí que eu chego então na quarta alternativa, que nós chamamos de fechamentos lotéricos. Existem muitos tipos de fechamentos, eu jamais teria a intenção em um vídeo relativamente curto de esgotar esse assunto com vocês, mas eu quero que vocês entendam que normalmente fechamentos lotéricos envolvem um conjunto de partida, uma condição e uma garantia. E eu tenho um exemplo para ilustrar onde eu quero chegar. Imagine comigo o seguinte fechamento:
8 números. Você escolhe 8 números para apostar na Mega Sena. Só que você não quer fazer um desdobramento de 8 números, porque você sabe que esses 8 números vão resultar em 28 apostas, o que vai custar R$140. Você quer uma aposta mais econômica e a partir daí então você cria um fechamento lotérico que garante quina se você acertar 6 dos 8 números que você escolheu. Observe que você tem o conjunto de partida com 8 números, você tem a condição se você acertar 6 números e você tem a garantia de quina caso você acerte 6. É claro que você está abrindo mão da certeza de acertar a cena nessas condições, mas também está diante de uma alternativa mais econômica e que também modera a sua ambição, lembrando sempre que o caso específico da Mega da Virada e dos demais concursos especiais da Caixa que acontecem ao longo do ano prevê a não acumulação. Se ninguém ganhar a cena, os apostadores da quina dividem uma enorme bolada. Então observe o que eu fiz, por exemplo, com os números de 1 a 8. Vamos supor que esses tenham sido os 8 números que eu escolhi para o meu conjunto de partida. Eu monto um fechamento lotérico com 4 cartões, apenas 4 apostas, reunindo nesse caso as dezenas escolhidas de 2 em 2. E se eu fizer essas 4 apostas, quaisquer que sejam as 6 dezenas sorteadas, se elas estiverem no meu conjunto de dezenas, eu garanto no mínimo a quina. Pode ser que eu consiga ganhar a cena também. Nada impede isso de acontecer, mas eu garanto a quina. Por isso, conjunto de partida, condição e garantia. Nesse caso, você vai ter um total de 4 apostas simples apenas, que vão custar R$20, em oposição aos R$140 de um desdobramento de 8 dezenas. Você tem 100% de chance de quina, nesse caso, se você acertar 6 das suas 8 dezenas. Mas você só tem 14% aproximadamente de chance de faturar a cena. E você vai ter que lidar com isso. Afinal de contas, a sua aposta teve um desconto de R$120 em relação ao desdobramento. E é justamente aí que a gente tem que equilibrar a nossa ambição. Apostar menos, abrindo mão de premiações múltiplas, abrindo mão da certeza de cena, caso 6 dos nossos 8 números sejam sorteados, mas economizando ao realizar a aposta. A maior das vantagens dos fechamentos lotéricos, e eu insisto, existem fechamentos muito mais sofisticados do que esse que eu ilustrei para vocês aqui, que combinam apostas múltiplas com apostas simples, enfim, o céu é o limite em se tratando desse caso. A grande vantagem é que você faz uma aposta mais barata, ainda que você não consiga se afastar da ideia de que a sua chance de ganhar a cena sempre vai ser diretamente proporcional ao número de apostas simples que você realizar, ou ao número equivalente de apostas simples que corresponda a um desdobramento que você eventualmente escolha usar na composição do seu fechamento. A desvantagem, como você acabou de ver, é que você tem cobertura parcial nesse caso. Você já não tem mais a certeza de que caso 6 dos 8 números que você escolheu sejam sorteados, você vai faturar a cena. Mas vamos combinar que faturar uma quina também é um excelente retorno de investimento, especialmente considerando que no meu exemplo você terá economizado R$120 em relação ao valor de uma aposta múltipla a partir de desdobramento. Como você certamente percebeu, tanto fechamentos quanto desdobramentos normalmente envolvem números de apostas mais expressivos, maiores, e normalmente não costumam ser feitos por pessoas físicas, por indivíduos que decidam apostar sozinhos. Por isso eu sugiro que você leve em consideração participar de um bolão, comprar uma cota em um bolão associado a um desdobramento, esses são mais comuns nas próprias agências lotéricas, ou de um fechamento que você encontra nos principais portais de intermediação lotérica. Mas normalmente fechamentos e desdobramentos a partir de cotas que dividem o valor apostado entre muitos participantes costumam ser a maneira mais prática, mais viável de você conseguir maximizar a sua probabilidade de sucesso, ainda que ela permaneça pequena, sempre faço questão de frisar, e desde que você consiga moderar a sua ambição e estar disposto a dividir
dividir o prêmio com os demais participantes do mesmo bolão. Para finalizar, eu faço questão de frisar o que eu sempre digo toda vez que eu falo em loterias aqui no Estude Matemática. Jamais aposte o que você não tem, contrair dívida para apostar nem pensar, e jamais aposte o que tem a mínima chance de vir a fazer falta. Considere a Mega da Virada como uma grande brincadeira, porque por mais robusto e fantástico, abrangente, formidável que seja o desdobramento ou o fechamento de que você decida participar, é bastante provável que a sua chance de sucesso continue sendo muito pequena. E é por isso que o mais importante é você entender que apostas lotéricas normalmente a gente só faz, na verdade, para remunerar a nossa emoção ao participar de um bolão, ao conferir os números, ao conversar com a família a respeito do que nós faríamos se nós fôssemos recompensados. De resto, eu desejo a você boa sorte e, mais do que isso, desejo a você um ano novo de muita saúde e prosperidade, porque quem tem isso tem tudo. Um grande abraço. O que você entrou aqui? Quer participar do meu vídeo? Senta aqui e manda um beijo pra todo mundo, então. Que entrou no YouTube. Manda um beijo pra todo mundo. Diz assim, um beijo pra vocês do Estude Matemática. Um beijo pra você do Estude Matemática. Beijos, beijos.